Olá, superabundas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre curiosidades da Bíblia. Oi, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo dessa série do Mais Próximos de Deus. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um instrumento muito importante para a riqueza da cidade de Deus, que é o lugar onde estão escritas suas palavras. Estou falando da Bíblia Sagrada. Essa Bíblia que ele explica é muito importante, porque além de escritas as palavras, ele é atemporal, independente. Então, eu mostrei ali duas Bíblias, hoje eu já tenho uma coleção um pouco maior. E aí são duas Bíblias fundamentais que a gente tem. A gente tem a Bíblia católica e a Bíblia protestante. A Bíblia protestante tem alguns livros que foram retirados, que ele não se considera parte da palavra inspirada por Deus. E tem a Bíblia católica que considera que faz sim parte da palavra de Deus, eles incluem lá. Fora isso, nós temos aí os livros apócrifos, né, que são livros que têm uma conotação ali, falando sobre a palavra de Deus, por exemplo, o livro de Enoque, só que não foi considerado dentro do concílio lá como um livro inspirado por Deus, então ele está fora da Bíblia, tá? E é legal conhecer a Bíblia. Toda a vida que a gente vai estudando a Bíblia, a gente vai vendo, descobrindo os mistérios da Bíblia. E quando a gente passa a estudar a Bíblia com a luz da cultura judaica, da cultura que ela foi escrita do Ocidente, né? Não, Ocidente é a gente, do Oriente, da Ásia, da cultura asiática. Eu não sei mais de onde foi escrito, eu me perdi na geografia aqui, mas enfim, quando a gente começa a estudar com a cultura correta da qual ela foi escrita, nosso entendimento fica maior. A gente consegue entender nuances, a gente consegue entender como que Deus é um Deus engraçado, é um Deus leve, é um Deus de amor, mas ao mesmo tempo ele é aquele pai que te corrige, que te coloca limite, que faz você andar no caminho certo. Não é porque ele quer te colocar medo, mas porque ele te ama o suficiente, sabe? E aí a gente tem esse livro que tem a palavra de Deus ali. E ele é temporal, ele não muda, ele serve tanto para o passado quanto para hoje. É lógico que existem algumas promessas que foram feitas para o povo que já foram cumpridas, né? Então foi feito lá para o povo da Babilônia, né? Já foi cumprido. Né? Então, por exemplo, aquela passagem em que o rei Nabucodonosor vê a estátua dele, né? E a estátua dele, a cabeça é de ouro, né? Já foi cumprida. A gente já está em outra parte da promessa, da profecia, entendeu? Por isso que é um livro atemporal. Ela tanto serve para o passado quanto para o nosso presente e ainda servirá para o futuro. Porque a Bíblia diz, passará a terra, passará... Oxente! Rapaz, tome jeito. Passará céus e terra, mas a minha palavra não passará, tá? E aí a gente tem dois vídeos. Por quê? Porque se a gente for trazer as curiosidades da Bíblia, ia dar um mês inteiro só de curiosidade. Porque você sabia, por exemplo, que a primeira palavra que a gente encontra em Gênesis e a última palavra que a gente encontra em Apocalipse,
em hebraico forma a palavra filho? É uma curiosidade, que não foi uma curiosidade da qual eu coloquei ali, né? Então são 2 vídeos sobre curiosidades aqui, que é bem legal. Aí depois a gente vai falar sobre os tipos de amor. Você sabia que tem tipos de amor diferente? Pois é, tipos de amor é um vídeo que a gente vai ter aqui 4 tipos de vídeos falando que tem os amores incondicionais, que é o amor de Deus para conosco. A gente vai ter o amor filia e o amor eros. A gente vai ter o amor de confraternização. A gente tem definições do amor grego, por exemplo, ágape significa respeito. E muita gente traduz ágape como amor, né? Então, aquele versículo, deveis amar uns aos outros como a si mesmo, está escrito, deveis ágape como aos outros como a si mesmo. E foi traduzido como amor, porque é uma das traduções possíveis, né? Só que se encaixa melhor com respeito. E aí, quando você fala, deveis respeitar ao outro como a si mesmo, você começa a entender que, opa, que amor é algo mais amplo, fica mais difícil de entender. Não quer dizer que a gente não chegue lá, mas fica mais difícil de entender. Agora, quando a gente fala que eu tenho que respeitar o outro, fica mais fácil, não é? E aí, todas essas características a gente vai explanar aqui para você conhecer a diferença entre um e outro. Você sabia que o amor eros é o amor sexual? Por isso, eros de erotismo, né? Então, é o amor entre um homem e uma mulher, entre um casal, né? É diferente do amor fraternal, do amor que você tem entre seu irmão, do amor que você tem pro seu pai, pela sua mãe. E todos esses tipos de amores são descritos na Bíblia, tanto para instruir as famílias, quanto para instruir os casais, quanto para falar do amor de Deus para conosco. Tanto para falar como nós devemos nos relacionar com os nossos irmãos. E é muito legal a gente conhecer um pouco mais. E aí é por isso que veio o vídeo aí, Importância do Amor. Por que a gente tem que falar tanto do amor, né? Por que a gente tem que desenvolver esse fruto do Espírito? E aí aqui você já vê que eu troquei já o cenário, já estava diferente o cenário. E por que a gente tem então que aprender a amar, né? E o vídeo vai explicar ali porque o amor vai ser fundamental para a gente aceitar o outro na sua diferença. Amar o pecador, mas repudiar o pecado, né? Então a gente consegue abraçar e trazer para perto e acolher e se compadecer da dor do outro, da história do outro e de alguma maneira não afastá-lo, né? Então é por isso que a importância do amor. Lógico que também para a gente se sentir amado. É importante que você saiba que Jesus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Jesus morreu na cruz do Calvário por amor a mim, a você e à criação do Deus Pai, né? E ele prometeu enviar o seu Consolador, que é o Espírito Santo, para que nós pudéssemos vencer o mundo, porque ele também venceu. Então, a gente precisa conhecer o tamanho do sacrifício, o tamanho do amor que Deus teve para conosco, para a gente poder valorizar o sacrifício que foi feito e entender que a gente tem valor. Mas a gente só pode entender que a gente tem valor quando a gente entende o que é ser amado. Muitas vezes a gente não sabe o que é amor. Às vezes a gente não teve amor dos nossos pais, às vezes a gente não teve amor na infância, às vezes a gente não teve amor eros de um relacionamento saudável e a gente tá machucado, tá sofrido, aí estamos carentes, aí vem alguém e fala, nossa, você é bonita e você acha que aquele elogio é amor, né? Você se engana, se ilude achando que uma coisa básica é amor. E aí você deixa de compreender
o quão significativo é o amor de Deus, como que ele aceita você, como que ele valoriza você, né? E é por isso que a gente precisa aprender sobre as diferenças do amor para não aplicar um amor eros enquanto é um amor fraterno. E para não aplicar um amor fraterno enquanto a gente tem que aplicar um amor incondicional. E o que seria um amor condicional? Eu não tenho filhos ainda. Se Deus quiser, vai chegar uma promessa. Mas eu não tenho condição para amar o meu filho. Do jeito que o meu filho nasceu, eu vou amar ele. Quem tem filho vai entender. Seu filho pode ser o do Borogodó, para não falar outra coisa, né? Só Jesus na causa. Mas você ama o seu filho. Entendeu? É assim que Deus também nos ama. A gente pode estar no lixo, no esgoto, ser a pessoa mais terrível do mundo. Deus ainda assim nos ama. E Ele ainda, até os últimos dias de nossa vida, vai estar lutando com o Espírito Santo para você aceitar Ele, para você aceitar o amor dEle, para você se purificar. Por quê? Porque Ele te ama. Mas a gente só começa a entender esse amor quando a gente começa a estudar a palavra, a estudar por que Paulo vai falar tanto sobre amor, por que João vai demonstrar de uma maneira muito poética a história de Jesus, que João é um dos 4 evangelistas e ele que escreve de maneira mais poética sobre o amor, transformando Jesus em algo palpável, em algo em alguém que a gente consegue alcançar, né? E é por isso que eu trouxe aí esses vídeos falando sobre amor. Vai lá, assista ele, acompanha ele para você poder também conhecer um pouquinho mais e entender sobre o amor de Deus. E aí, para fechar, vamos ver aqui o vídeo Fé e Oração e Fé e Obras, para a gente fechar esses vídeos. Fé e oração. Orar e agir, fé e oração. A fé é aquilo que a gente não sabe, não vê, mas a gente crê que vai acontecer. A esperança de que algo vai acontecer, né? E aí a gente vem e trabalha a nossa fé. E uma das maneiras de se trabalhar a fé é pedir. Oração é um tipo de pedido, né? E a gente pode orar por nós, por intercessão para alguém. Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo dessa série. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre fé e oração. Se você não assistiu os outros vídeos da série, procura aqui nessa playlist mais próximas. Deus, você vai poder acompanhar. A gente vai falar daí sobre a Bíblia, sobre o amor, principalmente a gente vai falar sobre o amor. Vamos lá. A fé, o que é a fé, né? A fé é aquela força invisível que nos move, nos motiva, que traz esperança, que traz ânimo. Né? Então, olha só, já expliquei aí o que era a fé, né? E aí, a gente vai falar sobre a oração. Só que orar também é agir, né? E aí é onde a gente tem as obras. O que seriam as obras? Eu vou explicar no próximo vídeo aqui, né? No vídeo denominado Fé e Obras, o que são as obras. Bem, já vocês voltam lá, assistem, porque vocês viram que não tá indo. Aí agora não sei se é internet, ou se é aquele mesmo problema, né? Aí eu coloquei ali as obras te modificam, te modificam. Eu vou passar só um pouquinho do meu testemunho aqui. Quando eu comecei a agir, que eu comecei a ir visitar as pessoas, né, que Deus começou a me usar no diaconato, eu tinha uma ideia de que as pessoas tinham que ter uma casa X para elas serem libertas. Elas tinham que viver de uma maneira X, né? Porque na minha cabeça, na minha concepção, era assim.
Só que Deus foi trabalhando comigo, foi trabalhando no meu interior, foi modificando as minhas ideias, os meus dogmas, os meus paradigmas, as minhas crenças limitantes, e para entender que Ele faz e acontece aonde Ele quer, da maneira que Ele quer, e não importa como vai estar a casa da pessoa. Que quem está indo em nome de Deus não pode se importar se vai ter água ou se vai ter suco, se vai ter cama ou se vai ter chão. Você não pode se importar com isso, né? Você tem que ir e falar e fazer aquilo que Deus está pedindo para você fazer, sem os seus preconceitos. E esse é um tipo de coisa que a obra de Deus faz dentro de você, te modifica, você vai sendo modificado enquanto o Espírito vai frutificando em você. E aí essas mudanças vão fazendo você ficar mais próximos de Deus, certo? Bem, eu espero que vocês tenham gostado de ver Outubro Todos os Dias 2020, onde foi ano de pandemia, onde teve gravação aí para honra e glória de Deus até o fim de outubro. E a gente concluiu esse projeto com muitas coisas que aconteceram. E se você gostou de ver esses vídeos, as minhas reações, os meus comentários em cima de alguns pontos, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos. E a gente se vê então no próximo vídeo que a gente vai analisar. A gente vai analisar 2021. Outubro todos os dias, 2021. Grande beijo, tchau, fica com Deus.